Olá pessoal, estou eu aqui novamente, pastor Joaquim Bernardo, e vou falar um pouco hoje uma coisa muito importante sobre o nascimento de Jesus, que muita gente ainda confunde qual o objetivo maior do nascimento do Rei dos Reis, do nascimento do Salvador do mundo. E agora que estamos chegando em Natal, as pessoas já estão se preparando para levar as crianças no shopping para ver Papai Noel, que está ali bem grandão, enquanto o presépio, ali onde está mostrando o menino Jesus, está bem pequenininho no cantinho lá. Quer dizer que estão dando mais importância nesta data para a aglomeração de pessoas, ajuntamento de pessoas nas casas de festa, no seu lar com a família e assim por diante. Mas o principal objetivo do Natal não é da forma como a humanidade está comemorando. O principal objetivo é reconhecer o nascimento do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Por isso hoje eu vou falar um pouco sobre o Natal, que já está aí às portas, né? Mas para isso eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada que fala do nascimento de Jesus. E depois a gente pode esclarecer mais um pouco sobre esta data. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, começando o verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Está como título aqui o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, na hospedagem, né? Que é a mesma coisa. Então, Maria estava ali com Jesus, pronta para ter o seu filho, e chegaram naquele local, onde tinha algumas estalagens ali, que instalavam as pessoas ali, naquelas hospedagens, mas não tinha lugar para o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Não tinha lugar para ele, não tinha estalagem para ele. E aconteceu o quê? Maria, olhando ali ao derredor, viu uma cobertura e entrou ali. Era uma estrebaria, que é um local onde
se dá comida aos animais, ao gado, né? Vacas, cavalos, ovelhas. E ali dentro daquela estrebaria tinha as manjedouras, ou seja, aquelas baias ou gamela, onde se colocava comida ali, a ração para os animais. E não tendo a estalagem para o Senhor Jesus, ela deu a luz ali e colocou o menino Jesus em uma manjedoura, ou seja, naquelas gamelas, naquelas baias, né, onde se dava comida para o gado. Então, Jesus não nasceu nem em um palácio, nem uma grande mansão de um rico, não. Nasceu em um dos lugares mais humildes que pode existir. Uma estrebaria onde se dava comida ali para os animais. Porque não tinha local na hospedaria para o Senhor Jesus. Olha só esta situação. Mas nem por isso ele deixou de ser o Rei dos Reis, o nosso Salvador. E daí por diante os dias foram passando, os anos, os tempos, e o Natal é sempre assim, festa em família, amontoado de gente, a família levando os filhos para o shopping para ver Papai Noel, naquelas alturas, de um tamanho bem avantajado, mas o verdadeiro sentido do Natal vai ficando de lado. Mas por que isso? Porque o próprio Evangelho não está sendo pregado de uma maneira pura e simples, para que as pessoas entendam o que seja o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas estão dando mais atenção, afunilando mais o Evangelho para agradar os homens, para dar valor, honrando mais a criatura do que o Criador, quando deveria ser o contrário. Então queremos dizer com isso que muitas pregações em muitas igrejas, não em todas, é claro, mas em muitas igrejas, estão se pregando um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho que podemos dizer assim, estão fazendo uma pregação contrária ao verdadeiro e genuíno evangelho. Então, com o tempo, as coisas vão mudando. Por isso que está desta maneira o Natal. Por isso eu estudei esse texto e achei por bem falar antes do Natal, para que as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, entendam o que seja o verdadeiro Natal. Tudo bem que se faça festa em família, vai na casa de um amigo, comer aquele peru, aquele bacalhau, não tem nada de errado nisso. Mas em primeiro lugar, devemos colocar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que a Bíblia fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso muitas pessoas sofrem nesse mundo porque estão em busca primeiro das coisas materiais e deixando em segundo plano as coisas espirituais, as coisas que vêm do céu, que vêm de Deus. Porque nada o homem pode receber se do céu não lhe for dado. Quando nós fazemos a coisa certa, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentando
na vida da gente tudo aquilo que a gente precisa, sem precisar correr atrás. Ah, porque eu vou buscar minha bênção naquela igreja, naquela outra, corre de igreja em igreja, e assim vai por aí, e sempre levando uma vida correndo atrás da bênção. Quando na realidade, a maior bênção que nós recebemos é quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Fazendo isso de forma correta, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe o que nós precisamos a cada dia. Quando nós buscamos Ele através da sua palavra, da leitura da palavra, indo a uma boa igreja, e estudando em casa, com a família, fazendo devocional, aí a pessoa vai ter um lar abençoado. E quando chegar esta data agora, do Natal, que já está aí bem próximo, nas portas, nós vamos ser abençoados também no Natal, quando nós buscamos e fazemos do Natal, tendo em nossa mente e nossos corações o verdadeiro sentido desta data, que é realmente adorar ao Senhor Jesus. E em busca dele, através da sua palavra, dia após dia, para que possamos ter uma vida abençoada junto com a nossa família. O erro de muitas pessoas, de muitos irmãos e irmãs, é ir para uma igreja, mas chega em casa e não lê a Bíblia Sagrada. Jesus fala na sua própria palavra, foste limpo pelas palavras que vos tenho falado. Só a palavra nos purifica, nos ilumina e nos santifica. Se o irmão ou a irmã quiser realmente ser feliz em sua vida, junto com seus familiares, leia a Bíblia todos os dias na sua casa. Depois você pode até colocar nos comentários aí deste vídeo o que vai acontecer com você. É uma bênção de Deus, toda a família que se reúne em casa para ler a Bíblia Sagrada. Pode ter certeza de que a cada dia sua vida vai melhorar, sua casa nunca vai faltar nada. Nesta casa vai ter uma mesa farta, saúde, felicidade e longevidade em suas vidas. Então, irmãos e irmãs, o que eu posso acrescentar mais ainda, o que está acontecendo hoje, é que muitos pregadores não estão ensinando os seus fiéis de uma maneira genuína, de uma maneira correta. Estão mais em busca dos seus próprios desejos. E estão pregando uma doutrina mais antropocêntrica do que teocêntrica. Ou seja, uma doutrina mais humana do que uma doutrina de Deus, uma doutrina do Espírito, para que possamos realmente nos purificar, nos iluminarmos e nos santificarmos. Essa é a realidade de nossas vidas. Não podemos vacilar em relação à palavra de Deus. O Evangelho de Cristo deve ser pregado puro e simplesmente, de uma maneira genuína, para que as pessoas melhorem de vida em tudo. Quando as igrejas passarem a pregar realmente o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, as pessoas vão melhorar as suas vidas. Uma igreja só é considerada boa quando ela melhora as pessoas,
melhora o ser humano, aquelas pessoas que frequentam ali naquela igreja. Mas quando vão para a igreja e voltam a cada reunião que tem durante a semana e não estão melhorando, porque essa igreja não está pregando o evangelho realmente genuíno, realmente teocêntrico ou cristocêntrico. Porque quando pregarem realmente um verdadeiro evangelho tirado da Bíblia Sagrada, aí sim nós vamos ter irmãos e irmãs bem melhor em qualquer situação nesta vida, porque o evangelho ele só melhora as pessoas. Jamais ele vai fazer piorar as pessoas, e sim melhorar cada dia quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Então, irmãos e irmãs, eu encerro aqui, sem mais delongas, para que não fique este vídeo mais alongado. E eu espero que meus irmãos entenderam este recado que eu estou dando através deste vídeo, para que possam assim levar uma vida realmente com Cristo e seguindo suas pegadas a cada dia, tenham uma vida com saúde, paz, tranquilidade, harmonia e tenham uma família verdadeiramente feliz. E aqui encerro neste momento este vídeo e pedindo dos irmãos que dê aquele joinha, compartilhe com os amigos, ative o sininho e se inscrevam no canal. É um canal que está começando, muito simples, mas só com a ajuda de vocês ele vai crescer mais a cada dia e assim vai realmente purificar muitas pessoas, vai iluminar e vai santificar muito mais pessoas daqui em diante. Em nome de Jesus. Amém.